Bom, pessoal, boa noite. Vamos aqui para a solução da nossa lista de Matemática Básica 1, né, da Licenciatura em Matemática, da Universidade Aberta do Brasil, IFCE, do Polo de Itapipoca. No caso, essa lista é referente à revisão dos assuntos dos 5 primeiros encontros, da aula 1 à aula 5, e conteúdo da prova que vai ser aplicada agora, dia 15 à tarde, ok? A partir das 13 horas. Então, nesse primeiro bloco, a gente tem essencialmente o estudo de conjuntos, funções, relações, função afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica. Então, a gente tem aqui alguns exercícios baseados nas tarefas desses 5 primeiros encontros que vão subsidiar e nortear a nossa revisão para a prova. Então, vamos aqui. Na primeira questão, pede-se para representar graficamente cada um dos conjuntos dados. Então, inicialmente, eu tenho esse conjunto A, né, esse intervalo, o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 7. Bom, essa representação é simples. Você pega a reta do conjunto dos números reais, marca os dois valores sinalizados, no caso, o menos 2 e o 7, cá estão, em ordem crescente. Como o x ele está entre menos 2 e 7, então o intervalo é essa região aqui da reta que está em destaque, ok? Perceba que, como aqui eu tenho um menor ou igual, né? Aqui x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 7, a bola do intervalo, né, é pintada, ou seja, esse intervalo é fechado, tanto à minha esquerda como à minha direita. Então, graficamente, essa é a solução. Tudo bem? Bom, no item B, pede-se para representar outro intervalo, o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que menos 1, menor do que 4, ou x é maior do que 6. Bom, observando aqui, eu vou primeiro marcar os 3 valores sinalizados no intervalo, o menos 1, o 4 e o 6, respeitando a ordem crescente. Nesse primeiro aqui, o x ele é maior que menos 1 e menor do que 4. Então, a região do meu intervalo é a região compreendida entre o menos 1 e o 4. Além disso, eu tenho os valores de x, nessa ponta, maiores do que 6. Portanto, x maior do que 6, eu tomo todos os valores, né, de 6 em diante. Observe que como aqui tem x maior que menos 1, menor que 4, eu não tenho a presença aqui do igual, então esse intervalo é aberto, né? A bolinha aqui que sinaliza se o intervalo é aberto ou fechado, ela está aberta, né? Da mesma forma aqui, como nesse extremo o x é maior do que 6, essa bolinha aqui também é aberta. E com isso a gente finaliza a solução da primeira questão, ok? Uma questão que está lá na aula 1 do material. Na nossa segunda questão, pede-se para você determinar o domínio da seguinte função: f de x igual a raiz quadrada de 3x menos 4, que multiplica menos 5x mais 10. Bom, isso daqui é uma função irracional. Motivo: você tem aqui uma raiz quadrada sobre uma expressão algébrica. E como a gente sabe, funções que são definidas por radicais de índice par, perceba que essa daqui é a raiz quadrada, então fica subentendido que o índice dela é 2, tem a seguinte restrição: funções definidas por raízes necessitam que o seu radicando, ou seja, essa expressão que está aqui no seu interior, seja maior ou igual a zero. Então, essa expressão que está dentro da raiz, né, que está no interior do radical, conhecida como radicando, ela deve ser positiva, maior ou igual a zero. Então, para resolver essa inequação produto, ela é uma inequação porque ela está sendo regida
pelo maior ou igual, e ela é chamada de inequação produto, porque eu tenho aqui o produto, né, de duas funções do primeiro grau, né, duas funções afins, eu vou fazer o estudo individual de cada uma dessas parcelas. Eu vou estudar o 3x menos 4 e depois eu vou estudar o 5 menos 5x mais 10. Tudo bem? Então, primeiro eu vou estudar esse camarada aqui, o 3x menos 4. Bom, o primeiro passo natural é você igualar a zero para procurar a sua raiz. Então, eu vou pegar o elemento que está aqui dentro desse primeiro parênteses, que é o 3x menos 4, e vou igualar ele a zero. Passando o 4, que está negativo, para o outro lado positivo, eu chego na expressão 3x igual a 4. Como esse 3 está aqui multiplicando o x, ele pode passar para o outro lado. Então, quando eu passo o 3 para o outro lado, o x fica 4 dividido por 3, que você não precisa fazer. Pode deixar aqui na forma de fração irredutível. Portanto, o x, que nesse caso simboliza para mim a raiz desse meu primeiro termo aqui, o x é 4 terços. Bom, observe que essa expressão 3x menos 4, ela é crescente. Como é que eu identifico isso? Baste que eu olhe para o sinal do número que acompanha a variável x. Observe que aqui o x está sendo multiplicado por 3, e 3 é positivo. Sempre que o fator que multiplica o x for positivo, eu posso identificar essa minha função do primeiro grau como sendo uma função crescente, ok? Isso tem lá no nosso material. Quando eu faço o estudo do sinal dessa função, eu coloco aqui no centro a raiz que eu encontrei, né, no passo anterior, que é a 4 terços. E como ela é crescente, ela vem aqui tomando primeiro valores negativos e depois tomando valores positivos. Toda a função caracterizada como crescente, ela tem esse comportamento aqui no estudo dos sinais. Ela inicialmente vem negativa, na raiz ela se anula e em diante ela é positiva, ok? Então esse é o estudo do sinal do primeiro fator da minha equação, do fator 3x menos 4. Agora vamos estudar o segundo fator, o que estava lá dentro do segundo parêntese da minha expressão. No caso, é a expressão menos 5x mais 10. Se a gente procede analogamente, né, repetindo os mesmos passos, inicialmente eu vou pegar aquela minha expressão e vou igualar a zero para tentar identificar quem é a minha raiz, ok? Então, quando eu pego aquela expressão e igualo a zero, eu vou ter 5x, menos 5x mais 10 igual a zero. O 10 que está positivo passa para o outro lado, negativo. Então fica menos 5x igual a menos 10. Como o x está aqui negativo, eu vou pegar e multiplicar a minha expressão por menos 1. Faço isso sempre que necessário de tirar o sinal de negativo. Ok? Então, como o x aqui está negativo, multiplico por menos 1. Bom, como ambos os elementos eram negativos, quando eu multiplico por menos 1, ambos ficarão positivos. Já que multiplicar por menos 1 nada mais faz a não ser trocar o sinal. Então, os elementos que estavam negativos, ao multiplicar por menos 1, ficam positivos. E aí eu fico com 5x igual a 10. Esse 5 que está aqui multiplicando, ele pode passar para o outro lado, dividindo. Portanto, o x vai ficar 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2. Portanto, o valor de x aqui no segundo termo, né, a minha segunda raiz para essa expressão, é x igual a 2. Tudo bem? Agora vamos fazer o estudo do sinal daquela expressão. Veja agora que a expressão que eu estou analisando é aquela menos 5x mais 10. E ela é decrescente. Por quê? Porque se agora eu olho para o x, quem está multiplicando o x agora é o número menos 5. E pelo que a gente sabe, menos 5 é negativo. Portanto, sempre que eu tiver uma função do primeiro grau, no qual o número que multiplica o x, né, que acompanha o x à sua esquerda, for negativo, você diz que ela é decrescente. Tudo bem?
E se ela é decrescente, ela faz o oposto do que a crescente faz. Né? Então, se ela é decrescente, ela começa com valores positivos, se anula e logo após toma valores negativos. Observe que ela faz exatamente o contrário que a crescente fez. Se a gente olha para a crescente, aqui ó, um pouco mais acima, veja que a sua crescente ela vinha negativos para positivos. Já na decrescente, o fluxo é inverso. Ela vem dos positivos e depois para os negativos. Tudo bem? Veja que agora eu vou pegar cada um desses resultados, desses estudos que eu fiz, e vou agora unificar, tentando chegar a uma única solução. Então agora eu vou voltar para essa expressão, que é a expressãozinha que eu estava querendo desde o começo resolver. 3x menos 4, que multiplica menos 5x mais 10. Tudo isso maior ou igual a zero. Ok? Bom, no primeiro estudo que eu fiz, eu cheguei a essa parte aqui. Né? O 4 terços, negativo para positivo. No segundo estudo que eu fiz, eu tenho essa outra reta aqui de baixo, ó, dos positivos até o 2 e depois os negativos. Quando eu fizer a interseção entre esses dois camaradas, o que vai acontecer? Ó? O 4 terços vai bater aqui, o 2 vai bater aqui, e agora eu vou começar a fazer o tal jogo dos sinais. Como é uma multiplicação, ok? Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais, e mais com menos dá menos. Então, eu consegui unificar essas duas soluções distintas em uma única solução. Tudo bem? Como eu quero, pelo problema, que isso seja maior ou igual a zero, ó, note que o que tu quer é isso aqui, é esse camaradinho aqui, ó, maior ou igual a zero. Então, eu só devo pegar nessa solução onde há valores positivos. Então, eu não posso pegar essa região porque ela é negativa, como eu também não posso pegar essa região porque ela é negativa. Eu só devo pegar os valores que ficam aqui, entre o 4 terços e o 2. Portanto, o meu domínio vai ser o conjunto dos x que pertence aos reais, tal que o meu x deve estar aqui no meio, entre o 4 terços e o 2. Portanto, o x ele é maior ou igual a 4 terços, menor ou igual a 2. Tudo bem? Então, esse é o processo para quando você vai resolver uma inequação produto. Tudo bem, gente? Espero que sim. Na sua terceira questão, você era convidado para resolver algumas inequações, ok? Muito similar à anterior. Só que a nossa anterior era uma inequação produto. Era uma inequação proveniente de uma multiplicação entre fatores. Nesse nosso caso, eu estou numa inequação quociente, ou seja, numa inequação que é provocada por uma divisão. Então, eu tenho aqui 2x menos 1 sobre menos x mais 3, isso daqui é maior do que zero. E eu desejo resolver essa inequação. Desejo conhecer o seu conjunto solução. Para esse caso, como a gente já viu em aulas anteriores e tem lá no nosso material, eu devo fazer o estudo do sinal, tanto do numerador como também do denominador. Então, eu vou pegar essa expressão de cima e vou chamá-la de função f de x. Então, a f de x eu vou considerar como sendo a parte de cima do meu problema, a 2x menos 1. E o primeiro passo natural para um estudo de sinal é encontrar a sua raiz, ok? É muito similar ao que a gente já fez anteriormente. Então, eu vou pegar a minha expressão e vou igualá-la a zero, ou seja, eu vou procurar a sua raiz, o local onde ela se anula. Bom, eu tenho 2x menos 1 igual a zero. Esse 1 que é negativo passa para o outro lado, positivo. E esse 2 que se encontra aqui multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Portanto, o valor de x que eu encontro é 1 meio, que você não precisa dividir. Né?
Se você dividisse, daria 0,5, mas você não precisa. Ok? Então, essa é a raiz. É a que vai ficar aqui simbolizada no meio do meu estudo de sinal. Veja, pessoal, que a gente sempre deve se perguntar, depois da raiz, se a minha função ela é crescente ou é decrescente. Para eu saber se eu começo pelo negativo ou se eu começo pelo positivo. Tudo bem? Bom, essa minha função f, que eu considerei, que é a parte de cima da minha fração, do meu quociente, ela é uma função crescente. Por quê? Porque se eu olho para o x dela, quem está na frente, né, o coeficiente angular dela, como o material de vocês cita, é 2. Veja que o número que está na frente do x é 2. E 2 é positivo. Portanto, a minha função f será uma função crescente. E como nós já vimos no exemplo anterior, funções crescentes começam do negativo e vão até o positivo. Ok? Então, eu fiz o estudo de sinal da parte de cima do meu problema. Agora, eu vou fazer o estudo similar para a parte de baixo. Lá na parte de baixo da minha fração, no meu denominador, eu tinha a expressão menos x mais 3. Então, eu peguei e chamei essa expressão de função g, ok? Para não usar a mesma função f. E os passos são os mesmos, né? O procedimento é totalmente análogo. Você vai fazer a raiz, depois vai observar se ela é crescente ou decrescente, tudo bem? Então, para a raiz, eu vou pegar a minha expressão e vou igualá-la a zero. Sempre que for necessário a extração de uma raiz, eu devo pegar a expressão em questão e igualar ela a zero. Esse 3 estava positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, fiquei com menos x igual a menos 3. Como o x está negativo, eu vou pegar e vou multiplicar isso por menos 1. Ok? Vamos lá. Multiplicando por menos 1, o que eu vou ter aqui? Esses dois elementos que eram negativos, multiplicando por menos 1, vão ficar positivos. Então, eu vou chegar à conclusão que x é igual a 3. E, portanto, a minha raiz vai ser o 3. Então, ela vai ficar aqui no centro do meu estudo de sinais. Agora, eu devo me perguntar se aquela minha função é crescente ou decrescente. Bom, gente, a minha g, essa função que eu estou estudando aqui, ela é decrescente. Por quê? Porque quando eu olho para o x, o número que está na frente dele é negativo. Está aqui o sinal. Fica subentendido que o camaradinha que está aqui, que não aparece, é o 1. E como ele está negativo, então ele é menos 1. Tudo bem? Então essa minha função é decrescente. E como ela é decrescente, ela sai dos positivos para os negativos. Ok? E agora o que eu devo fazer? Como eu já analisei isoladamente cada um dos termos, cada fator do meu problema, eu vou pegar e agora unificar. Tá aqui, ó, essa reta de cima foi o que eu encontrei no estudo da função f, que era a parte de cima. Essa daqui de baixo foi o que eu encontrei no estudo da função g, que é a parte de baixo. E agora eu vou transformá-las em uma única solução. Então, eu vou pegar aqui, ó, trago esse rapaz para baixo, venho aqui também, trago o outro, de modo que eles fiquem em uma única reta. E como isso daqui é uma divisão, né, é a expressão de cima dividido pela expressão de baixo, eu vou fazer o jogo dos sinais. Menos com mais é menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos é menos. Então, eu chego a essa conclusão aqui, ok? Vem menos antes de 1/2, vem mais entre 1/2 e 3, e depois menos depois do 3. Como aqui o problema pediu soluções maiores do que zero, então eu devo apenas tomar valores positivos, correto?
porque valores maiores do que zero são valores positivos. Então, a minha solução está aqui, compreendida entre 1 meio e 3. Então, meu valor de x se encontra por aqui. Portanto, o meu conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o x é um número que está entre 1 meio e 3. Então, x pertence aos reais, tal que x é maior que 1 meio e menor do que 3. Ok, gente? Então, é assim que a gente resolve inequações quocientes, inequações que têm numerador e denominador, né? São provocadas por algum tipo de divisão. Outra inequação, né, que também é presente nos nossos estudos, é a dita inequação do segundo grau, né, uma inequação provinda de um polinômio do segundo grau. Polinômios do segundo grau, né, gente, equações do segundo grau, como normalmente são conhecidas, o método talvez mais comum seja resolvê-las usando a fórmula de Bhaskara. Então, se eu olho para esse polinômio aqui do segundo grau, a gente costuma usar Bhaskara inicialmente identificando quem são os seus coeficientes. O A, no nosso caso, é 1, porque o A é aquele número que multiplica o x ao quadrado. O nosso B é menos 6, porque o B é o número que multiplica a variável x. E o C, no nosso caso, é 8, porque o C é conhecido como termo independente. É aquela expressão que não vem acompanhada do x. Não vem acompanhada da variável. Portanto, aqui, ó, é o 8. Ok? Que é o único termo que não tem x. Pelo que nós sabemos, a gente pode iniciar Bhaskara calculando o discriminante, né? Calculando o delta. E a gente sabe que delta calcula-se da forma b ao quadrado menos 4ac. Se eu substituir, o meu b vale menos 6. Então fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a, o nosso a, no caso, vale 1. Então fica 4 vezes 1, vezes o c, que no nosso caso é 8. Então eu fico com a expressão menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Resolvendo, menos 6 ao quadrado são 36, 6 vezes 6. 4 vezes 1 são 4, vezes 8 são 32. Portanto, 36 menos 32, que dá como resultado 4. Então, nosso delta vale 4. Utilizando agora a fórmula de Bhaskara para encontrar os valores de x, para encontrar as raízes da sua equação do segundo grau, nós sabemos, por Bhaskara, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se eu substituo isso, menos b. O b, no nosso caso, é menos 6. Então fica menos 6. Mais ou menos a raiz de delta, o nosso delta, no caso, é 4, então é raiz de 4 sobre 2 vezes a, que no nosso caso é 2 vezes 1. Pelo jogo do sinal, menos com menos é mais, então o 6 fica positivo. Raiz quadrada de 4 são 2. E aqui no denominador, 2 vezes 1 são 2. Então eu chego que o x, ele é isso daqui. 6 mais ou menos 2 sobre 2. E aí, quando eu chego nesse ponto da fórmula de Bhaskara, eu vou separar em duas situações. Uma para a qual eu vou usar o valor positivo, na outra eu vou usar o valor negativo. Ok? Quando eu usar o valor positivo, eu vou chamar x'. Quando eu usar o valor negativo, eu vou chamar x'. Então, calculando o x', usando o valor positivo, eu vou ficar com 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2 são 8, e 8 dividido por 2 são 4. Então, a primeira raiz é 4. Fazendo agora com o negativo, eu vou ter 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 são 4, que dividido por 2 são 2.
Então, a minha outra raiz é x igual a 2. Ok. Então, agora eu conheço as raízes da minha equação do segundo grau. Mas a gente deve lembrar que eu não estou num caso de equação. Eu estou num caso de inequação. Bom, e para toda inequação, eu tenho que estudar o sinal. Como é que eu vou estudar o sinal dessa equação do segundo grau, né? Bom, dessa função do segundo grau, aliás. Bom, nós sabemos que as raízes que foram encontradas são o 2 e o 4, colocando em ordem crescente, né? Do menor para o maior. E nós sabemos que como o A, o coeficiente A dessa função do segundo grau é 1 e 1 é positivo, então o gráfico da minha função, que como a gente viu na aula 3, é uma parábola, essa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Então ele tem esse formato que eu estou aqui destacando. Então a minha parábola vai passar pelo 2, vai passar pelo 4, né, com concavidade voltada para cima. Note então, em particular, que ó, esse pedaço está para cima. Então essa região é positiva. Esse pedacinho da parábola aqui, ó, está para baixo. Então essa região é negativa. E esse último ramo está para cima. Portanto, a região será positiva. Então, quando eu procedo o estudo do sinal para essa expressão, vai ter esse comportamento: positivo, negativo, positivo. Ok? Então, sempre que eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, é essa configuração que vocês terão: positivo, negativo, positivo. Ok? Se fosse o contrário, Odécio, se a minha parábola tivesse uma concavidade voltada para baixo, aí seria tudo ao contrário. Seria negativo, positivo, negativo. Tudo bem? Então, como a minha parábola tem concavidade voltada para cima, eu vou ter essa identificação dos sinais. Veja que lá no nosso início, quando eu apresento para vocês a inequação que deve ser resolvida, observe que eu estou solicitando que ela seja maior ou igual a zero. Ou seja, que eu adote tão somente valores positivos para ela. Então, lá no meu estudo do sinal, eu só devo escolher regiões positivas. E as minhas regiões positivas são essas: antes do 2 e depois do 4. Pelo meu estudo do sinal, essas são as únicas regiões positivas para o meu estudo. Então, quem é que vai ser o meu conjunto solução para essa inequação? Vai ser o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual a 2, que são os valores que vêm antes do 2, ou o meu x vai ser maior ou igual a 4, já que eu estou levando em consideração a região que vem depois do 4. Então, os meus valores de x ou vêm antes do 2, por isso são menores ou iguais a 2, ou então são valores que vêm depois do 4. Portanto, são valores maiores ou iguais a 4. Ok? Com isso, a gente resolve o item da inequação do segundo grau. O quarto exercício da nossa lista de revisão pedia para você determinar o retângulo que tivesse área máxima, cujo o perímetro fosse 50. Ok? Bom, gente, um retângulo é um quadrilátero que tem lados paralelos congruentes e os 4 ângulos retos. Então, isso daqui é, hipoteticamente, o nosso retângulo mais geral. Então, aqui vale x, aqui vale x, aqui vale y, aqui vale y. Ok? Lados paralelos têm a mesma medida. O perímetro ao qual ele trata é a soma da medida dos 4 lados. Então, quando eu vou calcular esse perímetro, eu vou somar essas 4 medidas. Eu vou somar x
mais y mais x mais y. X mais y mais x mais y. E como a questão nos diz que o perímetro é 50, então a soma desses quatro valores será 50, porque foi dado no problema. Se eu procedo essa soma, x mais x, 2x. Y com y, 2y. Tudo isso igual a 50. Então, eu chego à expressão 2x mais 2y igual a 50. Agora, observe, pessoal, que todos os números que se apresentam nessa equação são pares. Então, eu posso pegar essa expressão e posso dividir todo mundo por 2. Então, 2x dividido por 2 dá somente x, 2y dividido por 2 dá somente y, e 50 dividido por 2 dá 25. Então, eu simplifiquei a expressão de modo que ela está agora mais fácil para trabalhar. Então, eu chego a x mais y igual a 25. Se eu isolar o y, ou seja, se eu tirar o x daqui e levar ele lá para o outro lado da minha expressão, se eu levo ele daqui para cá, ele está aqui positivo, portanto, passa para o outro lado negativo. Ok? Então, eu chego à expressão y igual a 25 menos x. Por que eu faço isso? Porque que é importante isolar uma variável e escrever uma expressão dessa forma. Porque no nosso problema, ele pergunta qual é o retângulo que tem a maior área. E quando eu lembro da área de um retângulo, eu vou simbolizar aqui a área pela letra A. A área de um quadrilátero, né, em especial o retângulo, é a medida da sua base vezes a medida da sua altura. No nosso caso, a minha base tem comprimento x e a minha altura tem comprimento y. Portanto, a área vai ser x vezes y. São duas letras. Aqui eu vou tentar simplificar e deixar tudo em função de uma única letra, que aí vai ser mais fácil eu conseguir encontrar quem são esses valores e fazer o meu estudo mais completo. Ok? Bom, eu tenho x, y. Quando eu faço esse isolamento aqui de cima e percebo que o y é igual a 25 menos x, então, nessa expressão, xy, onde tiver y, eu posso substituir por quem? Por 25 menos x. Eu posso fazer essa substituição daqui para cá. Portanto, esse x eu vou repetir. E onde tiver y, eu não coloco mais y, e sim coloco 25 menos x. Portanto, fica x que multiplica 25 menos x. Bom, como o meu x está aqui fora do parênteses, pela propriedade distributiva da multiplicação com respeito à diferença, esse x que está fora multiplica quem está dentro. Então, x vezes 25 dá 25x. X vezes x dá x ao quadrado. E aqui esse sinal do meio fica. Portanto, x que multiplica 25 menos x me dá como resultado 25x menos 25. Então, a minha área, ela agora não tem mais duas letras, tem uma única. Então, eu posso considerar a minha área como sendo uma expressão que é função de x. E a minha área é determinada por 25x menos x ao quadrado. Ok? Bom, isso daqui que eu encontrei é uma função do segundo grau. Então, ela vai ter o seu coeficiente a, que no caso é menos 1, porque o a sempre multiplica o x ao quadrado, e aqui ele está negativo, então ele é menos 1. O b é 25, porque o b é aquele fator que multiplica o x, e no caso o x aqui é 25, né? Quem está multiplicando ele é o 25. E o c é 0, porque o c é aquele termo que não tem x. E se você observar, todos os termos têm x. Então, o c é 0, porque todo mundo tem x. Ok? E aqui, eu acabo de ter a certeza que, de fato, eu vou estar trabalhando com o máximo da minha expressão. Por quê? Porque o a é negativo. Ele é menos 1, e menos 1 é negativo. E aí, como nós sabemos, se
o A é negativo, então o valor que a minha função assume é o valor de máximo. Lembrem disso. Se o A é positivo, a função é dita com mínimo. E se o A é negativo, é dito máximo. Ok? Então está tudo dentro das condições do problema. E aí, quando eu vou trabalhar máximos e mínimos em uma função do segundo grau, a gente já viu que a gente deve trabalhar sobre esses dois camaradas, sobre as coordenadas do vértice da minha parábola. Então, sempre que eu estiver trabalhando com situações, problemas que envolvam o estudo do máximo e o mínimo de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, são esses dois elementos que vão me dizer algo a respeito. Ok? Então, olhe bem. O x do vértice, a gente sabe como calcula. O x do vértice é do tipo menos b sobre 2a. Se eu substituir os valores que o problema me deu, o b é 25, então vai ficar menos 25. 2 vezes a é 2 vezes o valor de a. Como o valor de a é menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, então vai ficar menos 25 dividido por 2. Pelo jogo do sinal, menos com menos é mais. Então vai ficar 25 sobre 2. Se você quiser dividir, dá 12,5. Mas aqui eu evitei dividir e estou deixando tudo sobre a forma de fração. Ok? Então esse é o x do vértice. É a medida do lado do meu retângulo. Ok? Bom, quem é o y do vértice? A gente sabe que o y do vértice se calcula pela fórmula menos delta sobre 4a. Ok? Se eu fizer essa continha, o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente chega a essa expressão aqui. Menos, o b é 25, o a é menos 1 e o c é 0. Você pode até fazer essa conta separadinha para não ficar fazendo confusão, ok? Se eu fizer essa continha, 4 vezes menos 1 é menos 4, vezes 0 é 0. Então, sempre que nesse termo aqui aparecer 0, você pode desprezar tudo, porque o resultado final vai dar sempre 0. Então, menos 25 ao quadrado. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, e 25 vezes 25 é 625. Ok? E aqui, 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, pelo jogo do sinal, menos com menos é mais. Vai ficar 25 dividido por 4. 625 quartos. Ok? Qual é a resposta do nosso problema? Inicialmente, o meu retângulo, ele tinha o quê? Um lado medindo x. Qual foi o valor de x que eu encontrei? Eu encontrei que o valor de x é 25 sobre 2. Então, a minha base vai valer 25 sobre 2 e a minha altura também será 25 sobre 2. Ou seja, o meu retângulo de área máxima, na verdade, é um quadrado. Então, dentre todos os retângulos que tem perímetro igual a 50, aquele que tem a maior área vai ser o retângulo, cujos lados medem 25 sobre 2. Então, na verdade, eu nem tenho um retângulo propriamente dito, né, gente? Eu tenho um quadrado. Vocês podem até interiorizar essa ideia. Dentre todos os retângulos de perímetro conhecido, aquele que tem a maior área é, na verdade, um quadrado. Ok? Odécio, mas isso não nega a geometria do problema? Porque o problema falava de retângulo. E tu está me justificando agora que, na verdade, é um quadrado. Não tem problema nenhum, porque o quadrado é um tipo de retângulo. O quadrado é um retângulo com todos os lados iguais. Então, todo quadrado é um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Ok? Então, não tem problema nenhum. A resposta do seu problema é essa. O retângulo que você procura, na verdade, é um quadrado. Tudo bem?
Isso daí vocês também encontram lá na nossa aula 3. Tudo bem? A questão 5, ela solicita que você resolva essa desigualdade. É uma desigualdade gerada por uma função exponencial. Uma função na qual a variável x se encontra no expoente de uma potência, ou seja, na parte de cima da potência, ok? Então, tu tem a inequação 36 elevado a x menos 7 que multiplica 6 elevado a x mais 6 maior do que zero. Bom, aí a gente viu lá na aula 5, que é a aula vigente, que a gente pode resolver essa inequação, de certa forma, transformando-a em uma expressão do segundo grau. E como é que a gente faz isso? Veja que 36 é, na verdade, 6 ao quadrado, correto? 36 é 6 ao quadrado. Então, eu posso escrever o 36 elevado a x como sendo 6 elevado a x ao quadrado, ok? Essa técnica tem lá escrita no material de vocês. Então, esse 36 elevado a x, eu posso reescrever como sendo 6 elevado a x ao quadrado. Então, eu fico com a expressão 6 elevado a x elevado a 2, elevado ao quadrado, né? Menos 7 vezes 6 elevado a x, mais 6 maior do que zero. Aí, o que acontece? Aparece agora um fator aqui, que também aparece aqui. Então, existe um fator que aparece com muita frequência no seu problema, que é o fator 6 elevado a x. Esse fator, eu posso fazer com que ele se transforme em algo mais simples. Então, eu vou fazer essa mudança de variável aqui. Eu vou fazer o 6 elevado a x virar um certo y. Só para deixar isso daqui, entre aspas, mais apresentável, né? Mais simples. Então, onde tiver 6 elevado a x, eu vou substituir por y. Portanto, aqui eu tinha 6 elevado a x elevado ao quadrado. Então, isso daqui que eu destaquei em amarelo vai virar o y. Então, o y vai ficar ao quadrado. Aqui tinha 7 vezes isso que eu destaquei em amarelo, que agora é o y. Então, 7 vezes o amarelo vai ficar 7 vezes y. Mais 6 maior do que zero. Viu? Eu saí de uma inequação exponencial e agora eu tenho uma inequação do segundo grau. E a gente já viu anteriormente como é que resolve, né? Resolve calculando o delta, usando Bhaskara e fazendo todo aquele estudo que a gente fez lá no item anterior. Eu fiz aqui passo a passo, mas como a gente já viu como é que faz, tá aqui a continha toda bonitinha, né? O A é 1, o B é menos 7, o C é 6. Basta que você olhe aqui para os termos da expressão do segundo grau, você calcula o delta, ele vai dar 25, você usa Bhaskara, e utilizando Bhaskara, as raízes que você vai encontrar são o 6 e o 1. Você vai encontrar aqui como valores pertinentes ao problema o 6 e o 1, ok? Mas como isso é uma equação exponencial, ela ainda necessita desse próximo passo aqui, né? Que é a mudança da variável. Você encontrou que a primeira resposta era 6. Então, eu vou igualar aquela primeira resposta que eu encontrei, que é o 6, àquela expressão que o problema tinha, que era o 6 elevado a x, ok? Então, o 6 será igual ao 6 elevado a x. Quem é esse primeiro 6? Foi a primeira resposta que eu encontrei pela fórmula de Bhaskara. Quem é o 6 elevado a x? É aquela substituição que eu fiz, aquela mudança de variável, ok? Eu sempre devo fazer isso para encontrar o verdadeiro valor ao final do problema. Gente, quem é 6? O 6 é a mesma coisa que 6 elevado a 1. Por que eu faço isso? Para que agora eu tenha a mesma base na minha equação exponencial. Como a gente viu na aula 5, para resolver uma equação exponencial, pelo menos a princípio, você precisa com que elas estejam na mesma base.
ok? Para que você possa já usar a tal injetividade da função exponencial. Tudo bem? Então, esse 6 é 6 elevado a 1. Quando eu comparo ele com 6 elevado a x, eu posso cortar esse 6 com esse 6, e aí fico com x igual a 1. Eu cancelo as bases, sobra apenas os expoentes. Então, eu fico com o x e com o 1. E, portanto, x é igual a 1. Agora, fazendo o mesmo procedimento com o segundo resultado que eu encontrei. Quem foi o segundo resultado que eu encontrei ao utilizar a fórmula de Bhaskara? O segundo resultado que eu encontrei foi 1. E aí eu vou fazer a mesma comparação. Eu vou substituir esse cara por 1. Então fica 1 igual a 6 elevado a x. Bom, o que é que eu vou ter aqui então, gente? O 1, como a gente sabe, ele é 6 elevado a 0. Então eu vou ter aqui o 1 como sendo 6 elevado a 0. 6 elevado a 0 igual a 6 elevado a x. Como as bases são iguais, eu posso cancelar a base de cá com a base de cá, e aí sobra apenas o x e o 0. Portanto, x igual a 0. Ok? Então, os valores que eu encontrei aqui são esses. X igual a 1, x igual a 0. De novo, como eu estava analisando, ó, veja bem, aqui no comecinho, como eu estou analisando uma inequação do segundo grau, eu devo fazer aquele estudo lá da parábola, se é voltada para cima ou para baixo, ok? Então, como a minha parábola ela está voltada para cima, né? Já que o A dela é positivo, então ela é voltada para cima, e eu sei então, usando a mesma ideia que eu usei anteriormente, né? Esse pedaço é para cima, portanto, positivo. Esse outro pedaço também é para cima, então daqui para frente também é positivo. E aqui no meio, como está para baixo, essa região é negativa. Tudo bem? Então eu vou ter aqui, ó, se eu estou atrás do zero, então o x é menor do que zero. Como aqui eu estou na frente do 1, então o x é maior do que 1. Ok? Então aqui eu vou estar tomando valores x menores do que zero ou x maior do que 1. Então essa é a minha solução. Esse é o meu conjunto solução. É o conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que o x é menor do que zero ou o x é maior do que 1. Tudo bem? Uma questão similar a essa está, inclusive, na tarefa de vocês dessa semana. Tudo bem? E, por fim, nosso sexto e último problema fala sobre o conteúdo da aula 5, sobre função composta. Ok? Então, o problema nos deu duas funções, né? A função f de x igual a x ao quadrado menos 2x, e também foi nos dada a função g de x igual a raiz de x. E aí se pede para que você calcule a composta de g com f e a composta de f com g. Observe que são duas coisas até que bem distintas, né? F composta com, aliás, G composta com F e F composta com G. Bom, aqui não tem muito mistério, né? Talvez essa seja a aplicação mais simples da função composta. Então, eu tenho G composto com F. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função G e onde tiver X, eu vou substituir pela função F. Então, na função G, onde tiver X, eu vou colocar F de X. Lembre que, pelo que a questão deu, a função G é a função raiz quadrada de X. Então, onde tiver X, eu não vou colocar mais X. Eu vou colocar F de X. Como tinha raiz quadrada de X, ficou a raiz quadrada de F de X. Tudo bem? Só que o F de X foi dado no seu problema. Quem é o F de X? É x ao quadrado menos 2x. Portanto, g composta com f é a raiz quadrada
de x ao quadrado menos 2x. Ok? E se fosse o contrário? Se agora eu quisesse calcular a composta de f com g. Se é a composta de f com g, eu vou na função f, onde tiver x, eu não vou colocar mais x, eu vou colocar g de x. Bom, quem era a função f, que foi dada no enunciado da sua questão? A função f era a função f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Então, nessa expressão, onde tiver x, você não coloca mais x, você coloca g de x. Então, o seu x ao quadrado vai ficar g de x ao quadrado e o seu 2x vai ficar 2g de x. Ok? Mas a questão lhe deu que o g de x vale, na verdade, raiz quadrada de x. Então, o g ao quadrado fica raiz de x ao quadrado. E o 2g de x fica 2 raiz de x. Eu substituí a g pela expressão que o problema me deu. Eu substituí a g pela raiz de x, que foi dado no problema. E aqui, para finalizar, eu posso cancelar essa raiz quadrada com esse elevado ao quadrado, né, porque eu estou supondo aqui o x positivo. Então, posso cancelar aqui a raiz quadrada com o quadrado e ficar apenas com x. E como aqui não tem o que cancelar, porque não tem nenhuma potência, eu repito do jeito que estava. Portanto, a minha função composta será essa daqui. X menos 2 raiz de x. Ok, gente? Então, isso daqui é um apurado geral, né, sobre as nossas 5 primeiras aulas. Né? Com base nelas e também com base na tarefa, né, nas 5 tarefas que foram apresentadas e as 5 aulas que a gente trabalhou, nós teremos aí a avaliação de sábado a partir das 13 horas, disponibilizada lá no Moodle, tudo bem? Então, bons estudos, boa revisão, e precisando é só chamar. Até mais.